Boa noite. 3 de outubro de 2024, quinta-feira. Assista agora aos destaques desta edição. Depois de uma trégua de 3 dias, criminosos voltam a queimar e a comprometer a qualidade do ar na capital. Com cidades entre as que mais queimam no país, o que os governos têm oferecido de alternativas ao fogo ao agricultor de base familiar? IDAF recebe declaração de rebanho até o dia 30 de novembro. O Acre está próximo das 5 milhões de cabeças de gado. E os números da pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta para a disputa à Prefeitura de Rio Branco. Começa agora o Gazeta em Manchete. Depois de uma trégua de 3 dias, criminosos voltam a contaminar o ar da capital. A qualidade do ar de Rio Branco voltou a ficar péssima nesta quinta-feira. Depois de 3 dias, podendo respirar com mais tranquilidade, o ar da capital ficou com 139 microgramas de poluentes por metro cúbico, segundo a plataforma IQAir. Esse valor é 27 vezes superior ao limite de ar com poluição recomendado. O secretário de Meio Ambiente de Rio Branco continua defendendo a tese de que a fumaça que toma conta da capital vem de outros estados e municípios acreanos. De janeiro a outubro desse ano, foram registradas 569 queimadas na capital. Em Feijó, foram 1.644, 3 vezes mais que Rio Branco. Tarauacá, 1.059, o dobro. Em Porto Velho, Rondônia, foram registradas 3.000 queimadas. Rio Branco, com quase 50% da população do Acre, muito mais acesso ao fogo, nós queimamos 3 vezes menos do que o município como Feijó. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui a metade da população do Acre está aqui em Rio Branco. Então, assim, a quantidade de queimadas, ela está sendo inferior ao do ano passado, mas tendo em vista as queimadas que estão acontecendo em volta da nossa cidade, dos municípios vizinhos, Boca do Acre queimou tem 2.000 focos queimados em Boca do Acre. Então, assim, é muita queimada, é muita fumaça na nossa cidade e nós temos que agir com rigor da lei. O secretário informou que o município não parou com as fiscalizações e 16 pessoas, entre proprietários de áreas rurais e urbanas, foram multados, com a soma de valores chegando a R$550 mil. Só que essas multas podem chegar a R$2 milhões. Outras 40 propriedades, os danos estão sendo levantados para aplicação do valor da multa. Além de pagar pelo dano, o infrator ainda vai sofrer ação penal, já que os relatórios dos fiscais são enviados ao Ministério Público Estadual. Dependendo da intensidade do fogo, a área pode ser embargada. Nós estamos em cima, estamos fazendo todo tipo de ação para poder registrar todas as queimadas da nossa cidade. A queimada, né, ela não some, fica o rastro do capim, da terra queimada, e nós estamos chegando até lá e fazendo a medição, verificando de quem é, e vamos levar isso aí para que seja punido e que evite o ano que vem que seja queimado de novo. Acre registra mais de 450 focos de queimadas em 24 horas. É o que aponta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Esse é o número concreto, matemático. Mas o que ele explica? Feijó, por exemplo, é um dos municípios que mais queima no país. E o que isso significa? Sabendo, por exemplo, que Feijó basicamente só possui agricultor de base familiar, o que os governos têm feito para oferecer a este produtor as alternativas ao uso do fogo na agricultura? O acumulado do ano já passa dos 7.000 focos de incêndios, número 48% superior ao mesmo período do ano passado, com 4.730 ocorrências. Segundo o monitoramento do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 24 horas, o estado registrou 451 focos de queimadas. Dos municípios acreanos mais afetados no mês de setembro está Feijó, com 922 focos registrados. Esse volume colocou a cidade na 9ª posição entre os municípios com o maior número de focos de queimadas no Brasil durante o mês.
Organizações não governamentais, como a SOS Amazônia, realizam ações estratégicas de combate aos crimes ambientais, como restauração e recuperação de nascentes, trabalhos de conscientização ambiental em escolas, mas principalmente buscando participar da formação de políticas públicas do Estado, como o planejamento no combate às queimadas. Existem várias frentes, né? Então a gente tem uma frente que é muito justamente no sentido mesmo da educação ambiental, né? Então é estar nas escolas, né? Estar em outros espaços, é conseguindo difundir, trazendo dados e informações de qualidade para toda a população. A gente também faz a divulgação de informações, né? Do levantamento de informações. A gente também tem uma ação que é direta no âmbito da incidência política, né? Que é estar junto dentro dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, dos conselhos das áreas protegidas também, para que a gente consiga ter um diálogo direto com a gestão, né? Para que a gente consiga também ter transparência no âmbito de como os recursos e financiamentos vêm sendo usados para conseguir conter, né, todo esse processo que vem acontecendo nessa dinâmica territorial. E que a gente considera que é um dos pontos fundamentais, né? É que a gente consiga de fato incidir nas políticas públicas e conseguir fortalecê-las e implementá-las de maneira efetiva. A coordenadora da ONG lembra que a prática da queima é cultural da região, mas é de extrema importância o incentivo às alternativas baseadas nos sistemas agroflorestais. Pequenas queimadas não criam grandes escalas de fumaça, né? Então, pequenas queimadas em pequenos produtores, elas tendem a ter uma escala bem menor, realmente, e, na maioria das vezes, esse fogo é controlado via assoreamento. Quando acontecem, sim, casos de que o fogo acaba sendo descontrolado, mas, na maioria das vezes, a dinâmica que a gente consegue perceber é de que são queimadas propositais para a limpeza da terra, para a criação de pasto, né, para a extensão, largas escalas. Embora as ONGs afirmem que os grandes incêndios sejam provocados principalmente por produtores bovinos, a SEAGRE diz que eles também são vítimas e que não seriam irresponsáveis em queimar seu patrimônio. A maioria desses incêndios que acontecem são criminosos, feitos por pessoas que não têm uma titulação fundiária, né? Isso é também a falta dessa regularização fundiária. Então, quem tem um CPF e tem o registro da terra, ele não faz esse tipo de atrocidade, que é queimadas. Então, isso é a sociedade também tem que estar informada disso, isso não é a verdade, né? E os nossos pontos de queimada no Acre, eles são muito inferiores aos demais estados. Essa fumaça que vem, grande parte está vindo do sul do Amazonas e da Bolívia, que os ventos trazem e termina atingindo todo o nosso estado. O trabalho que a Secretaria tem feito, especialmente aqui em Rio Branco, junto com a Prefeitura, que é levar esse apoio ao produtor rural, tem mostrado o resultado. Aqui em Rio Branco, por exemplo, os índices de queimados, os focos de queimada diminuíram bastante, tem diminuído a cada ano. É resultado dessas políticas públicas em que leva para o produtor mais condições para ele trabalhar a terra e assim não queimar. De acordo com o secretário, o Estado, por meio da SEAGRE, tem levado ao produtor apoio de mecanização agrícola e açudagem, além de reforma de pastagem. Emendas no valor total de R$ 23,5 milhões de reais estão sendo executadas para a aquisição de máquinas, além do aluguel de máquinas e equipamentos para fortalecer o trabalho de produtores de base familiar. Ele afirma ainda que os investimentos não conseguem atender a todos os produtores, mas a SEAGRE tem o objetivo de alcançar, ao longo dos próximos anos, em torno de 10 mil pequenas propriedades. Vamos falar sobre energia. Bandeira vermelha na conta de energia elétrica já está valendo e isso deveria exigir um cuidado extra por parte do consumidor. Na última segunda-feira, dia 1º de outubro, entrou em vigor o novo reajuste tarifário da energia elétrica anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a temida Bandeira Vermelha Patamar 2, a maior tarifa do sistema, que passa de R$ 4,46 para R$ 7,87 por cada 100 kWh. O aumento relacionado à bandeira está associado ao nível de reservatório das nossas usinas. E aí isso faz com que, como está baixo o nível, o governo precisa acionar as termoelétricas.
e a energia da termoelétrica é um pouco mais cara. Então, quando ele precisa acionar, ele reverte isso na tarifa para poder pagar o uso dessas termoelétricas. No Acre, os moradores sentirão um impacto significativo, especialmente no contexto econômico atual, marcado por altas taxas de inflação e dificuldades financeiras para muitas famílias, como explica o economista Carlos Franco. É um impacto de 76% na conta de energia, ou seja, se você consumir exatamente o mesmo que você consumiu no mês de setembro, né, o mês de outubro você tiver o mesmo consumo, né, você vai ter um acréscimo de 76% na sua conta de energia. Ou seja, você pagou R$1.000 no mês de setembro e consumir a mesma coisa em outubro, você vai pagar aproximadamente R$1.760 na sua conta de energia. Agora, professor, isso tudo se deve, em grosso modo, à questão climática também. Exatamente. Nós estamos pagando, isso é a internalização dos custos dos problemas ambientais, né? Para entender melhor essas variações tarifárias, o gerente da Energisa Acre, Cristiano Saraiva, explica como o sistema de bandeiras influencia diretamente no valor final da conta de luz. Está devidamente associado ao nível dos reservatórios. Então, para cada nível que ele observa no dia a dia ali, o ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema, ele avalia e dá esse direcionamento de qual é a bandeira que ele vai cobrar na tarifa para esses níveis de reservatório. Cristiano também dá dicas e orientações quanto à importância dos consumidores adotarem hábitos de consumo consciente, especialmente durante este período de bandeira vermelha. Nesse período, tudo que esquenta ou esfria, a gente sabe que consome mais energia dentro de casa. Então, sempre que você abrir uma geladeira, ela vai se esforçar um pouco mais para poder gelar o alimento que está lá dentro. Sempre que você abrir o freezer, sempre que você deixar uma porta aberta de um ambiente refrigerado com ar-condicionado ou outro equipamento, isso vai causar um consumo maior de energia porque está mais quente. Então o equipamento vai se esforçar mais para poder fazer aquela temperatura ficar agradável. Aqui no Acre, onde as temperaturas são mais elevadas em todos os períodos do ano, o ar-condicionado é o maior vilão da conta de energia elétrica. Por isso, as orientações, sobretudo na hora de comprar o tipo de aparelho, é de extrema importância. O ar-condicionado inverter realmente consome menos energia, Jair? Na teoria, sim. Vai depender do nível de temperatura que você coloca. O inverter, ele tenta trabalhar de forma constante, sem ficar dando picos de energia. Você pode perceber que os que não são inverter, eles chegam numa temperatura, desligam. A temperatura sobe, ele liga de novo. Isso aumenta o consumo. O inverter trabalha numa frequente, né? Numa mesma velocidade. Isso ajuda, sim, a economizar energia, desde que você coloque ele numa temperatura agradável. 23, 24 graus é uma temperatura ok para o que a gente está vivendo hoje. Se você coloca ele no 18, ele vai se esforçar para tentar chegar naquela temperatura e ele vai consumir mais energia. A expectativa é que, com a entrada do período chuvoso nos próximos meses, os custos de geração de energia possam diminuir e o sistema de bandeiras volte ao patamar verde, sem cobrança de extra. Até lá, a recomendação é manter a atenção ao consumo e adotar medidas que possam garantir economia nas contas. E logo após o intervalo, veja os números da pesquisa TV Gazeta Real Time Big Data para a Prefeitura de Rio Branco. Voltamos em instantes. O sistema de segurança para as eleições municipais no Juruá já está montado. Centenas de agentes de diversas forças estarão mobilizados para garantir a tranquilidade e a ordem durante o pleito, que acontece neste domingo. Nesta quinta-feira, o secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, Coronel Evandro Bezerra, declarou que um total de 270 agentes de segurança estarão mobilizados na região do Juruá
para garantir a tranquilidade e segurança nas eleições deste domingo. Esse planejamento passou por um planejamento estratégico, inicialmente junto ao TRE, já no mês de junho, através do desembargador Júnior Alberto, nos convidou, e estivemos lá e a partir daí fizemos um planejamento operacional, que esse vai ser apresentado hoje a todos. Ele envolve todas as forças de segurança, estaduais e federais. Então, e além disso, né, todo esse aparato policial que estará nas ruas, nas regiões, nas vilas, que de forma já antecipada, alguns já se deslocaram para os locais mais distantes. Os agentes são da Polícia Militar do Acre, Corpo de Bombeiros, Instituto de Administração Penitenciária do Acre, Detran, Polícia Civil e Gefron. No dia das eleições, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública contará com uma sala de situação que fará o monitoramento dos locais de votação por meio do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC. Estaremos também com os centros de comando e controle, tanto aqui, esse que a gente está hoje, que é o CICC de Juruá, como também em Rio Branco, fazendo todo esse acompanhamento em tempo real das ocorrências, para fazer a conexão direta com o Brasil. Então, certamente, esse processo eleitoral está sob a guarda da segurança pública e, com certeza, vai ocorrer de forma satisfatória e que nada venha a atrapalhar esse pleito. Além das forças de segurança estaduais, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Gefron, o delegado da Polícia Federal já enviou equipes para os municípios da região. O comandante do Pelotão de Fronteira Meiambis, Coronel Gustavo Matias, informou que o Exército empregará cerca de 300 homens e 16 viaturas para garantir a segurança durante o processo eleitoral. Nós estamos utilizando viaturas para transporte da nossa tropa. Nós estamos utilizando também aeronaves de asa rotativa, helicóptero e asa fixa, que são aviões fretados, também para fazer o nosso translado do nosso pessoal, que já iniciou desde ontem. Então, ontem já infiltramos nosso pessoal para Itamaraty, que fica no Amazonas. Hoje nós vamos estar infiltrando nosso pessoal também, aeronave, para Irunepé. Amanhã nós estamos mandando nosso pessoal para Tarauacá, Feijó, Ipixuna por embarcação. Porto Walter já está lá em Porto Walter. E sábado, Marechal Taumaturgo, utilizando a aeronave de asa rotativa, que é o helicóptero do Exército. Além das campanhas eleitorais irregulares, os órgãos de fiscalização estão atentos ao assédio eleitoral, um crime que tende a se intensificar nessa reta final de campanha. Com a aproximação do dia da eleição, uma preocupação crescente tem tomado conta de trabalhadores em diversas partes do Brasil: o assédio eleitoral trabalhista. Em 2024, essa prática ganha novos contornos com o uso de redes sociais, aplicativos de mensagens e até ferramentas de monitoramento digital, ampliando alcances das pressões políticas dentro do ambiente de trabalho. Segundo a Procuradora do Trabalho no Acre, Marielle Viana, o Estado registrou até agora apenas 4 denúncias do tipo de crime, mas em todo o país, até o dia 20 de setembro, foram 319 registros, 4 vezes a mais que em 2022. Os números aqui, eles não representam a totalidade, a realidade mesmo que nós encontramos no estado do Acre, assim como na região norte. No estado do Acre, nós temos o diferencial de nós sermos um estado em que ele se movimenta economicamente, basicamente todo com relação à administração pública, à máquina pública, né? Seja direta, seja indiretamente. Então, seja por meio de cargos comissionados, servidores efetivos, servidores provisórios, terceirizados. Você percebe que é um estado que tem pouca indústria, pouco comércio e que movimenta mesmo a base de servidores públicos, os municípios, o estado como um todo. Então, isso dificulta um pouco que chegue ao conhecimento da gente aqui no Ministério Público denúncias de assédio, seja porque culturalmente o trabalhador não compreende que está sendo vítima de assédio, ou porque realmente já está tão incutido nele a necessidade de manter aquela votação naquele candidato, o apoio naquele candidato, sob pena de não ter como se manter no emprego, né? O assédio eleitoral ocorre quando empregadores, gestores ou colegas de trabalho pressionam funcionários a votar ou se posicionar de acordo com as preferências políticas específicas. A prática é ilegal e configura uma violação da liberdade de voto,
podendo ser punida com multa e até prisão. Segundo a procuradora, são inúmeras as atitudes que podem caracterizar assédio eleitoral em um ambiente de trabalho. Mas ela destaca as principais cometidas aqui no Acre. Se eu fosse te dizer todas, a gente passaria muito tempo, mas eu posso, como exemplo, eu posso te dizer a coação ou a indução para que o trabalhador adesive no carro o candidato, para que utilize a camisa, para que participe dos bandeiraços de forma voluntária, né, para que demonstre, para que a gente teve conhecimento aqui de pessoas que precisavam preencher uma ficha indicando nome, grau de parentesco, indicação de apoio político a determinado candidato, sim ou não. Esse tipo de conduta são condutas que obrigar o trabalhador, às vezes, a postar na rede social, né, o apoio a determinado candidato, ou participar de atos políticos dentro do local de trabalho, ainda que não seja obrigatório, diga assim, olha, você não está obrigado a participar, mas seria muito importante para o candidato que você fosse lá ouvir o que ele tem para dizer. Então, no local de trabalho, tudo faz com que o trabalhador, nós sabemos a realidade hoje do Brasil, né? Uma realidade que a gente tem muito medo de perder o emprego. Então, tudo que se coloca o trabalhador nessa condição em que ele não tem realmente a liberdade de optar, a gente verifica que realmente é um número enorme de casos, mas eu tentei agora explicar os que a gente vê mais na prática, né? Antes, o assédio era feito de forma mais velada, em conversas particulares ou reuniões internas. Hoje, com o uso de plataformas digitais, a coação atinge um número muito maior de pessoas ao mesmo tempo, o que torna o problema ainda mais grave. Mas a procuradora alerta as pessoas que não tenham medo de denunciar, até porque sua identidade será preservada. Essa pessoa, ela precisa se dirigir a uma das unidades, né? A gente tem o TRE, vai ter ponto de denúncia, o Justiça do Trabalho terá ponto de denúncia, aqui no MPT nós teremos ponto de denúncia, e pode ser feito eletronicamente também, nós temos um canal de denúncia eletrônica, que eu posso fornecer o linkzinho para que vocês encaminhem, que pode ser feita a denúncia anônima ou sigilosa, a gente garante o sigilo do dado do denunciante, é muito importante, porque assim, você está garantindo a liberdade do seu voto, e que seja escolhido alguém que realmente represente os interesses da sociedade acriana. Para denúncias, o Ministério Público do Trabalho no Acre disponibiliza o número de telefone 3212-4600, ou você pode acessar o site mpt.mp.br e vá até o campo Denuncie. O MPT estará de plantão no sábado e domingo para qualquer situação. Agora chegou a hora, talvez, mais desejada do programa de hoje, né? Pesquisa de intenção de votos. Estamos a 3 dias das eleições municipais e a TV Gazeta e o Instituto Real Time Big Data trazem para você a última pesquisa antes da votação que vai eleger vereadores e prefeitos. No caso, prefeito da capital, essa pesquisa específica de Rio Branco. A pesquisa foi realizada nos dias 1 e 2 de outubro e ouviu 1.000 pessoas na capital. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 05312/2024. Vamos às imagens que mostram este momento, esta fotografia do eleitor acreano no que se refere à Prefeitura de Rio Branco. Pesquisa espontânea. Tião Bocalon lidera com 39% dos votos, Marcos Alexandre com 22% em segundo lugar, Emerson Jarude do Novo 1% das intenções de voto, segundo a pesquisa Real Time Big Data, e na pesquisa espontânea citaram outras lideranças políticas, 3% dos pesquisados. Votos nulos e brancos somam 15%, não souberam, não responderam, 20% dos eleitores pesquisados. Vamos agora para a próxima imagem, pesquisa estimulada, que é aquela pesquisa em que o pesquisador, ao abordar o eleitor, apresenta o nome dos candidatos. Tião Bocalon, do PL, lidera com 50% das intenções de voto.
Marcos Alexandre, do MDB, com 36% das intenções de voto. Emerson Jarude, do Partido Novo, tem 5%. Genilson Leite, do PSB, 3%, de acordo com a Real Time Big Data. Votos nulos e brancos, 3%, não souberam ou não responderam, também 3% dos entrevistados. Isso a pesquisa estimulada aqui para a Prefeitura de Rio Branco. Vamos à próxima imagem, por gentileza? Os votos válidos, né, que são os votos computados nas urnas, retirados, à exceção, menos os votos nulos e votos brancos. Tião Bocalon aumenta a diferença, né? Passa para 53% das intenções de voto, Marcos Alexandre, 38%, Emerson Jarude, 6% e Genilson Leite, 3% das intenções de voto. Isso, repito, os votos válidos, que são os votos computados menos os votos brancos ou votos nulos. Vamos para a próxima imagem. Fizemos uma simulação de segundo turno também para a Prefeitura de Rio Branco, entre Tião Bocalon e Marcos Alexandre. Novamente, Tião Bocalon lidera com 53% das intenções de voto e Marcos Alexandre, 38%. Votos nulos e brancos, 5%, não souberam ou não responderam, 4% dos entrevistados. Próxima imagem, por gentileza. A aprovação das gestões municipais, estaduais e federal, né? De acordo com a Real Time Big Data, 64% das pessoas pesquisadas aprovam a gestão de Bocalon. 31% desaprovam, não souberam ou não responderam, 5% dos entrevistados, isso em relação à administração de Bocalon. Portanto, 64% de aprovação. O governo do estado do Acre, 52% aprovam a gestão de Gladson Cameli frente ao governo do estado do Acre. 42% desaprovam, uma diferença aí, portanto, de 10 pontos percentuais entre as pessoas que aprovam e as pessoas que desaprovam. Não souberam, não responderam, 6% dos entrevistados. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem o governo aprovado por 34% dos entrevistados. Desaprovam a gestão, a administração do presidente Lula, 60% dos entrevistados aqui em Rio Branco, de acordo com a Real Time Big Data. Não souberam ou não responderam, 6% das pessoas entrevistadas. Temos mais alguma imagem? Temos aí uma leitura histórica, não é? A respeito da intenção de voto. Na pesquisa feita em 30 de julho, 39% dos entrevistados disseram que votariam em Bocalon. Na pesquisa feita no dia 25 de setembro, 49% afirmaram que votariam nele, em Tião Bocalon, um crescimento de 10 pontos percentuais. E agora, no dia 3 de outubro, 50% dos entrevistados disseram que votariam em Tião Bocalon. Então, você tem uma crescente aí do Tião Bocalon, né? 39%, 49% e agora a última, Real Time Big Data, 50%. Marcos Alexandre registrou 37% no dia 30 de julho, caiu para 35% no dia 25 de setembro e aumentou 1 ponto percentual agora na pesquisa de 3 de outubro, indo para 36%. Genilson Leite tinha no dia 30 de julho, ele tinha 9% das intenções de voto, caiu 4 pontos percentuais, marcou 5% das intenções de voto e agora, na última sondagem, caiu 2 pontos percentuais. Então, o Genilson está indo num caminho contrário a Bocalon, né? Enquanto Bocalon cresce, Genilson desce, né? Diminui. Saiu de 9, foi para 5 e agora 3. Emerson Jarude tinha 4% das intenções de voto no dia 30, subiu para 5 e manteve o mesmo percentual agora no dia 3 de outubro. Essa, portanto, digamos, é uma imagem histórica, o desempenho histórico dos candidatos.
a intenção de voto para o segundo turno. No dia 30 de julho, na última pesquisa, Bocalon tinha 42% e agora no dia 3 de outubro, 53%, né? E aí é o que os marqueteiros chamam de a boca do jacaré, né? Quando a diferença entre o primeiro e o segundo colocado vai aumentando. Marcos Alexandre, no dia 30 de julho, também estava empatado com Tião Bocalon e agora caiu para 38%. Não souberam, não responderam, eram 9%, agora são 4%, brancos e nulos 7% e agora registraram 5% no dia 3 de outubro. Bom, e ainda hoje, IDAF recebe declaração de rebanho até o fim de novembro. Vamos saber a importância disto em instantes. Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, recebe declaração de rebanhos. A medida é importante para que produtores e governos tenham maior controle da qualidade do nosso plantel, que está crescendo. O rebanho bovino do Acre deve chegar a 5 milhões de cabeças. Mas esses números só serão confirmados assim que o IDAF, o Instituto de Defesa Agroflorestal, receber todas as declarações dos produtores. Quem cria porco, galinha, carneiro, peixes e trabalha com mel de abelha precisa preencher uma declaração e entregar ao IDAF. Os dados são importantes para a criação de bloqueios sanitários e para o governo saber como anda cada atividade. O produtor já deve procurar as sedes do IDAF em cada município. O prazo para a declaração começou no dia 1º de outubro e vai até 30 de novembro. A pessoa pode optar também em passar as informações de forma online. O produtor que não fizer a declaração, ele vai ter o registro cancelado junto ao IDAF. Se ele vender ou comprar algum animal, ele não vai poder fazer o transporte porque não vai conseguir emitir uma guia. A direção do IDAF informou que todos os produtores, até mesmo aqueles que vivem da agricultura familiar, que têm apenas alguns animais, precisam fazer a declaração. Ela é obrigatória, não tem custos. Os dados vão servir apenas para o controle e evitar a venda indiscriminada dos animais. Com o objetivo de garantir a gente ter o controle sanitário dessas espécies de produção, né, visando principalmente o status recentemente alcançado de reconhecimento internacional, né, visando a manutenção, né, do status livre de ferro-fitose sem vacinação. Então, com isso, valorizando, né, o agronegócio acreano, né, então é importante que os produtores colaborem, venham declarar seus rebanhos com esse objetivo que é sempre valorizar o agronegócio acreano. O produtor acreano chama a atenção de expositores e visitantes na 51ª edição da Expo Abave para a qualidade do café produzido na Reserva Extrativista Chico Mendes. O produtor de café, Jorge Pereira da Silva, participou da 51ª edição da Expo Abave, a convite do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo e pelo programa REM, para mostrar o seu produto. Ele produz o café Raízes da Floresta e também promove uma imersão de turistas no mundo desse café na propriedade dele, que fica na Reserva Extrativista Chico Mendes. Para o produtor, apresentar produtos de base comunitária como o seu é uma grande oportunidade para as comunidades envolvidas e para a preservação ambiental. O café Raízes da Floresta, na realidade, ele é mais que especial, né? Eu digo assim, porque ele é especial, feito para pessoas especiais. Então, assim, ele vem com uma pegada de sustentabilidade, porque a gente fica situado dentro de uma área de preservação ambiental chamada Reserva Extrativista Chico Mendes, né, na qual eu moro lá dentro, né, nós temos a nossa propriedade, cultivamos café e trabalhamos com café especial. Jorge fez questão de oferecer uma degustação do seu café para os servidores da representação do governo do Acre em Brasília e também para os visitantes do estande do Acre na Expo Abave. A qualidade e o sabor do produto acreano
foram elogiados pelos visitantes. Eu tenho muita vontade de conhecer o estado do Acre. Eu ainda não conheço, mas tenho muitos amigos que já moraram lá e falam muito bem. Eu fiquei encantada com o café da Amazônia. Então, assim, eu fiquei assim, eu quero provar esse café para saber o gostinho do café amazônico. Nós provamos e adoramos. Tem um terroir, assim, de rapadura. É muito interessante. E eles estavam explicando que eles plantam em terras amazônicas, uma terra muito fértil. É uma produção familiar e eu achei, assim, delicioso, muito suave. O produtor de café, José Pereira, lembrou que o Acre tem cerca de 80% de áreas preservadas, incluindo reservas, e destacou que trazer desenvolvimento para pessoas de dentro dessas áreas de forma sustentável é o grande legado. E veja em instantes no Gazeta e Manchete, criminosos assaltam um posto de gasolina em Cruzeiro do Sul e tudo fica registrado pelas câmeras de segurança. Os detalhes após o intervalo. Em Cruzeiro do Sul, na tarde de ontem, um posto de combustível foi alvo de criminosos armados. As câmeras de segurança registraram toda a ação. O assalto aconteceu por volta das 4 horas da tarde em um posto de combustível localizado na rua 25 de agosto, em Cruzeiro do Sul. 2 homens chegaram em uma motocicleta fingindo ser clientes. Eles pediram para abastecer o veículo e, em seguida, um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e rendeu o frentista. Aí, de imediato, nós deslocamos uma guarnição de RP para verificar a procedência das informações. Chegando lá, encontraram as vítimas, onde informaram que 2 indivíduos em uma motocicleta Titan de cor vermelha simularam que estariam abastecendo seu veículo quando anunciaram o assalto. A dupla conseguiu roubar cerca de R$600 e fugiu rapidamente, tomando o rumo ignorado. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do posto, que serão fundamentais para a polícia identificar os criminosos. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência, esteve no local, fez rondas na região, mas infelizmente não conseguiu chegar aos autores desse assalto. O caso agora segue a investigação pela Polícia Civil. Mas de posse das informações que foram colhidas no local, imagens do vídeo monitoramento, nós estamos então intensificando as rondas e achando mais informações sobre o fato, nós estaremos direcionando para a nossa Polícia Civil, a quem compete a função das investigações posteriores. A ideia é que nós estaremos reforçando o nosso policiamento e nossas operações no sentido de trazer mais segurança para a nossa comunidade. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira aqui no Acre. O fluxo de umidade se intensifica sobre o sul da Amazônia nesta sexta-feira e permite o aumento da instabilidade na região, inclusive sobre o Acre. Para amanhã, a previsão é de céu nublado com sol entre muitas nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas entre o período da tarde e o período da noite em todas as regiões acreanas. Existe a possibilidade de temporais em todo o estado. Vamos a algumas temperaturas mínimas e máximas em alguns municípios. Na cidade do Bujari, 33 graus Celsius de temperatura máxima, 24 de mínima, é a mesma registrada aqui na capital Rio Branco. Em Mâncio Lima, 31 de máxima, 23 de mínima. Em Santa Rosa do Purus, 32 graus Celsius de temperatura máxima e 24 de mínima. E logo após o intervalo, vamos saber como a ampliação dos serviços do Hospital de Amor pode amenizar o sofrimento de muita gente por aqui. Voltamos em instantes. Hospital de Amor no Acre vai ampliar a oferta de serviços e isso diminui o sofrimento de muita gente que, às vezes, precisa se tratar em outro estado. O
Hospital do Amor de Rio Branco recebe diariamente mais de 100 pessoas. Aqui ninguém precisa de encaminhamento médico para ser atendido. Basta procurar diretamente a unidade para fazer os exames que detectam câncer de mama, do colo do útero, boca e pele. As mulheres entre 25 e 65 anos são chamadas para fazer o PCCU, para saber se tem alguma anomalia no útero, e entre 40 e 60 anos para fazer o exame de mamografia. Quando o câncer de mama é descoberto no início, a chance de cura chega a 95%. A Valdenisa Souza foi até o hospital fazer o exame de mama. Todos os anos faz os preventivos. Ela disse que com 53 anos de idade tem que ter uma vida com qualidade. E isso começa fazendo os exames que podem salvar a sua vida. Muito importante, sim, da mulher procurar os hospitais e fazer o preventivo, o câncer do colo do útero da mulher. Porque ninguém não sabe o que acontece por dentro da gente. Eu não sei o que acontece por dentro de mim, mas eu tenho que fazer o meu exame para saber se eu estou bem. No hospital, o mês em curso ganhou uma palavra a mais, Outubro Rosa. Essa data é determinante para criar uma linha de conscientização entre as mulheres sobre o perigo do câncer de mama e as vantagens de se descobrir precocemente. Eu sempre digo que a prevenção salva vidas. Tudo precocemente, a prevenção do câncer de mama precocemente tem mais de 98% de chances de cura. Então a melhor coisa que existe é a gente se prevenir, é a gente se cuidar e graças a Deus nós temos um hospital para atender a você aqui no nosso estado do Acre. O Hospital do Amor também oferece exames para detectar câncer de pele, muito comum na Amazônia, e o de boca, que atinge principalmente os fumantes. A partir dos resultados dos exames, o hospital já direciona para o médico e o tratamento, que pode ser feito no Hospital do Câncer em Rio Branco ou na unidade do Hospital do Amor em Porto Velho, Rondônia. Nós estamos aqui de portas abertas, criamos agora o nosso WhatsApp para a gente poder agendar você, mulher, né, através do nosso telefone WhatsApp, que você pode agendar a mamografia, o PCCU, a prevenção do câncer de boca, e o nosso telefone é bem facinho, é só você mandar uma mensagem e nós estaremos agendando você. É o 3213-5500. Atualmente, o Hospital do Amor de Rio Branco faz o diagnóstico do câncer, mas a direção já espera ampliar esse atendimento para o ano que vem. Quem faz o tratamento de quimioterapia em Porto Velho, Rondônia, por exemplo, vai poder fazer esse tratamento aqui em Rio Branco. Ainda não existe uma data. O hospital, por enquanto, não quer falar do assunto. Está esperando a conclusão dessa obra para lançar a data quando começam os tratamentos. Será um alívio para os pacientes que precisam viajar mensalmente para o estado vizinho. Vai ficar perto de casa, da família, sem precisar ter o desgaste físico e financeiro da viagem. A Fundação Hospital do Acre oferece serviço de reabilitação e assistência às pessoas com fissura facial, popularmente conhecido como lábio leporino, né? O trabalho feito no Acre tem se destacado na região norte. As fissuras raras de face são malformações congênitas de baixa incidência. O tratamento é complexo, se inicia na infância e varia a depender do tipo da fissura e da sua extensão. Há 15 anos, a Fundacre realiza o tratamento completo desses pacientes por meio do PRAF, Programa de Reabilitação e Assistência aos Fissurados da Face. Ele é um programa multidisciplinar que comporta cirurgia plástica, os dentistas, desde a parte do bucomaxilo ao ortodontista, a fonoaudióloga, que é algo muito importante. Então, é uma equipe de múltiplos profissionais. A cirurgia é somente uma etapa desse tratamento complexo, né? Existem múltiplas fissuras, desde fissuras mais raras até fissuras mais delicadas, mais simples, como é a fissura lábio-palatal. A cirurgia é uma cirurgia muito delicada, existem cirurgias mais simples e cirurgias mais demoradas, então cirurgias de 2 horas a cirurgia de 6 horas. Nós atualmente fazemos cirurgias toda semana aqui no Acre há vários anos, então é um processo muito constante e com relação ao Brasil, algo comparável aos outros centros. Os atendimentos acontecem semanalmente na Fundação, incluindo a realização das cirurgias plásticas e bucomaxilofaciais, além das terapias, visando restituir a qualidade de vida dos pacientes, devolvendo as suas capacidades de falar e comer normalmente.
Devido à completude do tratamento, o hospital se tornou uma referência na região norte. Nós somos um dos únicos centros aqui próximos da região norte, né? Então, o paciente às vezes prefere vir, sabendo que aqui tem toda a assessoria, do que ficar às vezes pulando em vários tratamentos. A gente recebe pacientes de outros estados, como Rondônia, Amazonas, e de países próximos, como Bolívia e Peru também. A pequena Isabela, de 7 anos, é uma das crianças que passou pela cirurgia do PRAF. Segundo a mãe, ela não conseguia completar a pronúncia de algumas palavras. A cirurgia pela qual Isabela passou foi a de fissura de palato. Há 12 dias cirurgiada, ela ainda se recupera. Por se tratar de uma região muito sensível, ainda sente um pouco de dificuldade para se alimentar. Ela tinha uns 2 anos mais ou menos, eu já comecei a trazer ela com o Dr. Felipe, quando eu descobri a fissura dela, né? Aí, por ser uma cirurgia assim que é bem complicada, e a fissura submucosa, ela não é aquela cirurgia, não é aquela fissura exposta, totalmente aberta. Foi difícil, os primeiros dias foi muito difícil, até o 5º dia, porque ela não queria se alimentar, por conta de que no céu da boca, né, tudo é dolorido, tudo é ruim, fica aquele traumazinho na criança, né? Se eu comer vai doer e tal. Ela vai continuar falando assim, mais ou menos por 1 ano, porque o cérebro já está acostumado a falar daquela forma, entendeu? Então, a cirurgia é só reparadora. Ele coloca o músculo no lugar. Depois disso, para melhorar a fala, ela vai ter que fazer acompanhamento com fonoaudiólogo. A coordenadora do programa no estado explica que não existe uma fila significativa para as cirurgias e que, para participar dos tratamentos oferecidos pelo programa, basta entrar em contato. As cirurgias são realizadas semanalmente, a gente realiza 2 cirurgias plásticas por semana, fora as cirurgias da bucomaxilofacial. E os ambulatórios também são semanais. Então, se eu puder deixar o contato para o paciente que precisar, é o 3226-4336, ramal 280, que a gente tem ali anotado. E a gente também tem um número de WhatsApp, 99609-9681. Nesses contatos você pode fazer o agendamento, né? Então, se você tem um parente, um conhecido que precisa do tratamento, a gente está de portas abertas para receber. E assim nós encerramos esta edição. A você, boa noite e até amanhã.